Oi, eu sou a Tsu, e eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre lugares amaldiçoados que acabam se tornando lares de atividades sobrenaturais. E alguns desses casos ganham uma versão hollywoodiana como filmes ou séries. E assim, para deixar as histórias mais assustadoras, eles dão uma implementada a mais nas histórias. Mas até que ponto essas histórias são inventadas? E aonde elas são reais? Um grande exemplo disso é o Rancho Skinwalker, um lugar conhecido por ser o lar de um monte de atividades sobrenaturais. Para quem não conhece, ele é um rancho de mais de 500 hectares em Utah, nos Estados Unidos. E se você não sabe a origem desse nome, é pelas supostas aparições de Skinwalkers que haveriam no local, que é uma entidade da cultura navarro, um povo nativo americano, e que preza por guardar sua cultura só para si, para que não sejam deturpadas. Mas isso acabou acontecendo com os Skinwalkers, que na tradução seria como andadores de pele, já que eles são bruxas que se tornam animais após vestirem a pele deles com a intenção de sequestrar e matar suas vítimas para usar o corpo para algum culto ou algum experimento. Mas além do rancho ser conhecido pelo nome que faz referência à parte da cultura navarro, ele já foi conhecido por outros nomes, como o rancho da família Sherman ou a fazenda dos OVNIs. E suas histórias de aparições sobrenaturais começou em 1994, quando foi comprada pela família Sherman, que planejava ter uma vida tranquila, até que uma noite iria dar início a todos os eventos que dariam fama ao rancho Skinwalker. Isso aconteceu quando um dos familiares acabou ouvindo barulhos no seu quintal, e quando ele foi olhar com sua lanterna, ele viu um lobo, mas não um lobo comum. Ele tinha olhos vermelhos e dentes afiados, e o olhava como se já o conhecesse. E quando ele tentou atirar nesse lobo, era como se ele absorvesse os tiros, mas não sentisse dor. Tanto que o lobo ele não tentou ir pra cima nem nada, ele só foi embora. E quando um membro da família Sherman tentou ir atrás dele, ele viu as pegadas até certo ponto, porque chegou num ponto que as pegadas, elas simplesmente sumiram, e desde o acontecimento começaram as esquisitices, como objetos estranhos no céu, como o caso que ficou bem famoso chamado Incidente de Roswell, quando um objeto voador, aparentemente um OVNI, caiu no rancho, que apesar da polícia falar que era um balão meteorológico, nenhum policial deixou ninguém chegar perto e nem a imprensa. E os jornais da época afirmaram que era um OVNI, já que naquela época existiam muitas conspirações sobre o governo dos Estados Unidos estar escondendo informações sobre o nosso mundo. Mas o governo indicou que era só um balão meteorológico. Só que as pessoas não acreditaram, já que a força da mídia naquela época era bem maior. E além desses incidentes, os Shermans diziam que eles ouviam vozes os chamando e assovios frequentemente. E, frequentemente, parte do seu gado aparecia com as cabeças mutiladas e seus corpos abertos. Mas o estranho é que nunca havia sangue por perto, como rastros do que teria feito aquilo. E o sangue de dentro do animal parecia ter sido sugado, porque o sangue não jorrava, então nem em volta do animal não tinha sangue. E para terminar de fuder com o cu do palhaço, apareciam sinais enormes na grama. E eu acho que, como qualquer outra pessoa com um pouco de noção, após 2 anos com a terra em mãos, os Shermans resolveram vender seu rancho. Então, em 1996, ela foi comprada por Robert Bigelow, um bilionário fascinado pelo paranormal, que comprou o rancho Skinwalker e assim fundou a NIDS, National Institute of Discovery Science, Instituto Nacional da Ciência da Descoberta, uma organização voltada para o estudo paranormal e para provar a existência do paranormal. Essa venda do rancho Skinwalker foi bem falada, porque na época diziam que os Shermans eram mal intencionados e que toda essa história de Skinwalker era para lucrar e receber a atenção da mídia. Mas isso caiu por terra quando foi descoberto que eles venderam pelo mesmo preço que eles compraram. Então, eles, na verdade, não lucraram nada. E aquele lugar foi um lugar muito cobiçado desde a época que os navarros brigavam por ela com outras tribos. E os Shermans agiram como se estivessem tentando se livrar daquele lugar rápido. Após a compra do rancho, toda a história voltou a se repetir com os membros da NITS. Começaram a ouvir vozes e assobios, barulhos no meio da noite e o gado parecia estraçalhado da noite pro dia. E objetos sobrevoando do céu continuaram aparecendo. Os membros da NIDS até tiveram um suposto encontro com um lobo que teve o encontro com um dos membros do Sherman. Mas apesar de que a NIDS tinha estrutura para conseguir gravar, ou pelo menos tirar uma foto de qualidade, a NIDS nunca conseguiu nenhuma prova. Então, só foi um gasto enorme para que não conseguirem provarem nada. Até que em 2016, o rancho Skinwalker foi vendido de novo, e foi comprado por Brandon Fugal, que comprou e logo após foi divulgado que a Star Channel iria fazer um reality show chamado Os Mistérios da Fazenda Skinwalker, que ficou muito famoso nos Estados Unidos e virou uma série. Mas assim como os Sherman e a NIDS, ninguém nunca conseguiu provar nada. E ao invés desse programa conseguir sanar as dúvidas das pessoas sobre aquele rancho, só trouxeram mais dúvidas. Mas esses casos do rancho Skinwalker ficaram muito famosos lá fora e foi até
até feito um filme chamado Skinwalker Ranch. E o Rancho Skinwalker é considerado um dos lugares mais amaldiçoados, com mais de 50 anos de confissões de atividades paranormais de todos os tipos acontecendo naquele lugar. E até hoje existe uma série tentando provar esses eventos, tendo mais de 5 temporadas. E se algo realmente existe lá, com certeza não quer ser gravado, porque ninguém nunca conseguiu. Mas apesar de não ser tão conhecido aqui no Brasil, o Rancho Skinwalker ganhou muito destaque nos Estados Unidos, ganhando produções como filmes e as séries da History Channel. E tem um lugar que carrega histórias bem mais pesadas e comprovações bem mais verídicas que o Rancho Skinwalker, mas não ficou tão famoso quanto os Montes Apalache. Vocês já devem ter visto esse vídeo de uma pessoa falando que tinha encontrado uma vaca no meio do mato, mas enquanto a pessoa mostra a tal vaca, a gente percebe que isso não é uma vaca. E algumas pessoas usam esse vídeo para dizer que é um Skinwalker. Então, esse lugar onde o vídeo é gravado são os Montes Apalache, uma cordilheira na costa leste dos Estados Unidos e Canadá. Um lugar conhecido por seus maiores mistérios envolvendo serial killers, desaparecimentos, cultos e incidentes. Como um dos acontecimentos mais antigos que teve início no século XX, as chamadas Luzes da Montanha Marrom, ou Brown Mountain Lights, que eram luzes misteriosas que apareciam no lugar à noite chamado Montanha Marrom, e eram descritas como pontos fortes de luz que passavam pela extensão da montanha. E a maior prova desse evento ter acontecido é que o fato dele foi gravado por câmera, e ele continua acontecendo até hoje. Houve uma época que mandaram um agente ir lá verificar o que estava acontecendo, e ele percebeu que as luzes eram de um trem que passava nos trilhos que haviam na montanha. Até que um dia houve uma inundação que deixou a ferrovia inativa e as pessoas sem luz. Em teoria, as luzes da montanha eram para não aparecer durante esse tempo, já que a ferrovia estava inativa. Mas não foi o caso. Aconteceu mesmo assim, as luzes apareceram e esse é um evento que acontece até hoje e ninguém nunca buscou descobrir o fato que acontece lá. Muitas pessoas dizem que é por causa de gases que saem na atmosfera e fazem essas luzes, mas outras pessoas dizem que é mais do que isso. Outro lugar da montanha que chama muita atenção por seus acontecimentos é o Triângulo de Bennington, uma área da floresta dos Montes Apalache que carrega um histórico enorme de desaparecimentos e em circunstâncias muito improváveis. Para vocês terem uma noção, eu vou falar sobre 3 primeiros casos, mas esses desaparecimentos acontecem até hoje e é consideravelmente frequente. Mas eles começaram desde 1945, com o desaparecimento de Rivers, um caçador de 74 anos, numa trilha que ele estava fazendo junto com um grupo de caçadores, mas ele resolveu que seguiria o resto da trilha sozinho, indo na frente, já que ele já estava acostumado em fazer essa trilha. Mas quando os outros caçadores chegaram no acampamento, o Rivers não estava lá. E ele nunca foi encontrado. A única coisa que foi encontrada foi um cartucho da arma dele, que aparentemente foi deixada para trás. O segundo foi da estudante Paula Whittle, em 1946, um ano depois de Rivers, que saiu com roupas leves, com a esperança de que chegaria cedo na caminhada. Isso segundo sua colega de quarto. E enquanto ela ia até a caminhada, ela encontrou um cara chamado Lewis Snap, que levou ela até o começo da trilha. E ela seguiu a trilha até que ela se encontrou com um grupo de amigos que a orientou a não entrar tão fundo na floresta, mas ela seguiu em frente, e essa foi a última vez que ela foi vista. Foram feitas muitas buscas pela Paula, já que ela era muito amada na universidade, e muitos estudantes da própria universidade se juntaram para fazer campanhas de busca, mas no dia 15 de dezembro as buscas foram fechadas sem sucesso. Mas esses 2 desaparecimentos, apesar de serem imprevisíveis, pelo menos as vítimas estavam dentro da floresta. Em 1949, com James Stackford, um menino que estava viajando de ônibus indo até de uma cidade para outra. E pelo azar dele, essa rota passava pelo Triângulo de Bennington. Já que ele não desceu em nenhuma das paradas, porque o destino dele seria a cidade final que o ônibus ia fazer a última parada, era de se entender que era para ele estar lá e quando chegasse na última parada, ele fosse lá e descesse. Só que quando chegaram no seu destino, James simplesmente não estava mais no ônibus. E segundo alguns passageiros, ninguém viu James sequer sair do banco onde ele sentou. E o que comprova isso é que só James sumiu. As coisas dele continuavam no seu mesmo banco. Mas não é só o Triângulo de Bennington que tem essa ficha meio pesada. A floresta que cobre os Montes Apalache é uma floresta forrada de mistérios e muitas vítimas, como o acontecimento da aparição de alguns serial killers que fingem ser campistas, já que nos Montes Apalache existe uma regra, meio que entre aspas, sobre uns ajudarem os outros, tanto do jeito que puder, dando comida ou dando avisos. Até porque as trilhas também são muito conhecidas por serem longas e difíceis. Então existe essa regra de se ajudarem, mesmo se você não conhecer a pessoa. Assim, tem muitas ocorrências de pessoas que conseguiram fugir de serial killers que se aproveitaram dessa regra. E os únicos corpos que são achados são alguns de algumas vítimas deles serial killers. Porque mesmo que não seja a única ameaça aparente, os serial killers são os únicos que deixam rastros, já que a floresta dos Montes Apalache é possivelmente um lar de canibais, que na verdade são chamados de pessoas ferais, que segundo as teorias, eles são pessoas que perderam tudo durante a quebra
da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, onde durante essa época os Estados Unidos passavam por uma grande depressão, causada pela superprodução e abaixo poder de compra, assim deixando várias pessoas desempregadas e na pobreza. E segundo a teoria, algumas dessas pessoas largaram tudo para viver ali na floresta, assim virando canibais. E hoje em dia, dando bote e fazendo armadilhas em pessoas que fazem trilhas sozinhas. O que essa teoria bate com os relatos de pessoas que faziam trilhas à noite e avistavam pessoas nuas e esguias as observando, como a confissão de Jeff Boiler, um xerife que estava fazendo uma trilha, até que ele lembrou que uns anos atrás um amigo dele tinha morrido e ele tinha enterrado naquela floresta. Então ele resolveu visitar o túmulo do amigo, até que quando ele estava chegando ele resolveu prestar mais atenção no que estava na frente dele, e daí ele avistou um homem esguio com olhos profundos e nu, o observando por trás das árvores. E quando a figura saiu de trás das árvores, ele se assustou e tentou tirar a arma do seu bolso, porque ele achou que aquilo não era humano. Mas quando ele foi olhar para baixo para tirar sua arma, e ele voltou a olhar de volta onde a figura estava, ela tinha sumido. E logo escureceu, e ele teve que dar meia volta para voltar de onde ele veio. E ele olhou para trás e aquela coisa continuava observando ele, só que de outros ângulos, até que ele ouviu um barulho de uma árvore caindo no chão, e ele sentiu um alívio por não ter caído nele, até que ele continuou, e outra árvore vinham caindo nos lados opostos. E daí ele percebeu que aquilo não era uma coincidência e que ele estava sendo caçado. Então ele saiu desesperado e, ouvindo as árvores caindo, ele chega em uma clareira e encontrou um cervo. E o cervo olhou para algo que tinha atrás dele e saiu correndo. E quando ele olhou de volta, não tinha nada atrás dele. Então ele foi até a delegacia onde ele trabalhava e contou o que tinha acontecido. E eles disseram que isso acontecia frequentemente. Eles não sabiam o que era, mas era frequentemente, porque muitas pessoas, além dele, iam lá para fazer essas confissões de terem visto essas pessoas. Esse foi um caso contado num programa de TV. Mas além disso, o próprio folclore dos Montes Apalache é muito rico, já que muitas tribos habitam lá. E muitas delas são bem famosas, como a do Wendigo, um tipo de espírito maligno que preda pessoas e que habita a floresta. E algumas lendas dizem que eles também podem se transformar em outros animais, assim sendo confundidos com skinwalkers. Outro exemplo do folclore é o Mothman. É como se fosse uma raposa enorme com duas pernas, visto em locais mais isolados, e diz que sua presença antecede tragédias. E algumas dessas lendas e casos do Monte Apalache ficaram bem famosinhas no TikTok. E para entrar na trend, algumas pessoas começaram a falar que quem mora nos Montes Apalache, no caso ao redor, né, onde tem casas, tinham regras a serem seguidas. Então, essas regras eram que tinha que trancar as portas e janelas para nada sobrenatural entrar. Mas isso na verdade é o mínimo se você mora em qualquer lugar do mundo. E você nem tem que ter um chupacu como vizinho para ter que fechar a porta antes de dormir. Principalmente se você mora num lugar perto de uma floresta. Porque se você deixar a porta e as janelas abertas no meio da noite, você pode escolher entre duas possibilidades de visitantes para sua casa. Um bicho que veio direto do inferno para chupar seu dedo do pé enquanto você dorme, ou um animal silvestre misterioso, que pode fazer mais do que chupar seu pé enquanto você dorme. E outras dessas regras que são citadas seria que você não pode ir na floresta à noite. O que eu também acho que é um senso comum, porque o que caralho você vai fazer dentro de uma floresta no meio da noite que você não pode fazer dentro de casa? Mas caso você vá na mata pra, sei lá, observar as árvores fazendo fotossíntese, nunca subir e nem siga assovios. E essas são algumas regras que foram faladas que, na verdade, mano, essas regras elas são só caô mesmo, tá ligado? É coisa se você morar em qualquer outro lugar. Mas pra finalizar essa história dos Montes Apalache, eu quero falar dos cultos dele. E eu vou estar citando o culto mais famoso, as 12 tribos, que tem como seus membros pessoas meio que paz e amor, mas que no fundo tem muitas histórias macabras envolvendo sacrifícios e atos criminosos e ideias mais criminosas ainda. Esse culto tem sedes em todo o mundo, mas é nos Montes Apalache que eles se concentram, por ser uma área de fazenda e a área onde eles têm terras lá. E eles propagam, tipo, umas ideias bem de 1500, sabe? As mulheres que fazem parte desse culto só servem para servir os homens e para parir. E eles também dizem que pessoas de raças diferentes não podem se relacionar. E muitas mais ideias meio racistas e criminosas. Além de que muitos membros foram presos por abuso infantil e pedofilia. E o culto em si tem muitas acusações contra ele sobre abuso infantil e a quebra de leis de trabalho infantil. E esse foi um grande resumo do Rabbit Hole, que são os casos do Monte Apalache. E hoje a gente conseguiu ver que, no caso dos lugares chamados de amaldiçoados, a única coisa que pode ter sido deturpada são as crenças das tribos que habitam ou habitavam esses lugares. E mesmo que esses lugares não sejam assombrados por algum tipo de assombração ou maldição ou algo sobrenatural, o que quer que tenha neles não quer a presença humana. É isso, até o próximo vídeo. Tchau.